Meu nome é Julie Andrew e eu vou dar início à apresentação do meu pré-projeto 2 sobre a geladeira Consul CRM33. Nesse diagrama, podemos ver os pontos do compressor e as variações de pressão e de volume. Bom, no ponto 1 temos a entrada, no ponto 2 a saída do compressor, no ponto 3 a saída do condensador e no ponto 4 a saída da válvula de expansão. Todos os pontos são interligados, pois se trata de um ciclo. Esse diagrama representa a pressão versus o volume em metro cúbico por quilograma. Aí podemos ver a região de vapor úmido, região de vapor líquido e os pontos do nosso processo do compressor, 1, 2, 3 e 4. O nosso ciclo começa com a compressão, onde um pistão pressiona o fluido refrigerante, aumentando a sua pressão e reduzindo o seu volume. Isso é representado pelo processo que vai do ponto de início, o ponto 1, ao ponto de término, que é o ponto de descarga. Na descarga, após a compressão, a válvula de descarga é aberta, permitindo que o fluido refrigerante comprimido seja liberado do compressor e enviado para outras partes do sistema de refrigeração. Já na expansão, que é após a descarga, o pistão se move para baixo, criando assim um espaço para a entrada do fluido refrigerante de baixa pressão, que normalmente vem do evaporador. Isso representa o processo de expansão. Na sucção, a válvula de sucção se abre, permitindo que o fluido refrigerante entre no compressor e isso marca o processo de sucção, assim o ciclo recomeça. O meu compressor tem um deslocamento de 9,04 centímetros cúbicos, o que é equivalente a 9,04 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Além disso, parte do volume total do compressor, conhecida como volume morto, não participa diretamente do processo de compressão e corresponde a 2% do volume deslocado, o que equivale a 1,808 vezes 10 elevado a menos 7 metros cúbicos. Para calcular o volume no ponto 1, basta somar o deslocamento do compressor com o volume morto. E para determinar as capacidades caloríficas específicas nas pressões e temperaturas médias nos pontos de entrada e saída do compressor, nós vamos usar o N, que é o índice de compressão, e o K, que é a relação de calor específico, onde N é igual a K e K é igual a Cp sobre Cv. O nosso ponto 1 possui uma pressão de 58,4 kPa e uma temperatura de menos 25 graus Celsius, enquanto o nosso ponto 2 possui uma pressão de 773 kPa e uma temperatura de 55 graus Celsius. A partir desses dados, nós vamos calcular o N e o K, utilizando a relação entre pressão e temperatura. O volume no ponto 1 já é conhecido como 9,2208 centímetros cúbicos, e os volumes nos outros pontos podem ser calculados com base no deslocamento do compressor e no volume morto. Então, para os cálculos do V2 e do V4, nós vamos utilizar PVN igual a constante, sendo assim, P1 vezes V1 elevado a N é igual a P2 vezes V2 elevado a N, onde N é igual a K e K é igual a Cp sobre Cv. Cp e Cv são os calores específicos, a pressão e volume constantes para o fluido R134A, que é o fluido da minha geladeira. Cp é igual a 0,9347 e Cv é igual a 0,7889. Sendo assim, Cp sobre Cv é igual a 1,18. Colocando na fórmula, o volume 2 fica igual a 1,0331 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos e o volume 4 é igual a 1,6137 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. No cálculo dos trabalhos, nós podemos observar que os processos de 1 a 2 é tratado como uma compressão adiabática, enquanto o processo 3 a 4 é considerado uma expansão adiabática. E, além disso, os processos de descarga, ou seja, 2 a 3 e 4 a 1, são tratados como processos isobáricos e isotérmicos. E para determinar o valor do trabalho em cada um desses processos, nós calculamos a área sobre a curva. Então, para os processos adiabáticos, nós vamos ter essas fórmulas, e para os processos isobáricos, nós vamos ter as seguintes fórmulas.
Mas é importante destacar que os trabalhos W12 e W23 são negativos, uma vez que eles representam o trabalho realizado sobre o sistema. E os trabalhos W34 e W41 têm valores positivos, já que eles representam o trabalho realizado pelo sistema. O trabalho total é a soma de todos os trabalhos realizados, que ficou igual a menos 3,88 joules. Já a potência do compressor é o produto do trabalho com a frequência fornecida. A frequência fornecida foi de 60 Hz, o que ficou igual a menos 232,8 watts. Só que, ao comparar esse valor com a potência de consumo especificada pelo fabricante, que é de 120 watts, notamos uma discrepância significativa. O compressor está consumindo mais energia do que está produzindo, o que levanta preocupações sobre a eficiência do sistema. Essa discrepância pode ser atribuída a diversas fontes de perda de energia e ineficiência do sistema, como perdas mecânicas, atrito no mancal, folgas em outros componentes e perdas elétricas. Além disso, o modelo adota uma abordagem idealizada que pode não refletir com precisão o comportamento do compressor no mundo real. A questão 14 foi perguntada qual deve ser a troca de calor em watts do condensador do meu sistema. Quando tratamos o sistema de refrigeração como um sistema fechado e operando em regime permanente, o cálculo para a troca de calor ocorrida no condensador pode ser expresso de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Nessa fórmula apresentada, todos os termos à direita da igualdade representam, respectivamente, a capacidade de refrigeração, a troca de calor no condensador e a potência de compressão. Ao trabalhar com regime permanente, considera-se que dE sobre dt é igual a zero. Logo, a troca de calor no condensador do nosso compressor vai ser igual a 248 watts. Na última questão, ao considerar o rendimento volumétrico igual a 80% do deslocamento volumétrico, temos que 0,8 vezes 9,04 é igual a 7,232 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. E para calcular a razão volumétrica, nós calculamos o produto desse volume pela frequência da rede, ou seja, em todos os ciclos de trabalho, nós temos que a vazão é igual a 7,232 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos vezes 60 Hz, que fica igual a 4,34 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos por segundo. Então, para o ponto 1, nós temos que o fluxo de massa fica igual a 7,38 vezes 10 elevado a menos 4 kg por segundo. Já para avaliar os valores do fluxo de massa e da vazão volumétrica nos pontos 2, 3 e 4, nós precisamos examinar cada um deles individualmente, considerando o regime permanente adotado para o sistema. Para o volume de controle, podemos utilizar a equação da continuidade. Portanto, temos o seguinte, que o somatório do fluxo de massa de entrada é igual ao somatório do fluxo de massa de saída. Então, M2 é igual a M1. Portanto, M2 é igual a 7,38 vezes 10 elevado a menos 4 kg por segundo. Para determinar a vazão volumétrica no ponto 2, só basta multiplicar o fluxo de massa no ponto 2 pelo volume específico associado a ele, que nós calculamos no pré-projeto 1, que V2 ficou igual a 3,57 vezes 10 elevado a menos 5 metros cúbicos por segundo. Já para o ponto 3, nós consideramos a conservação da massa. Então, nós temos que M3 é igual a M2. E para calcular a vazão volumétrica no ponto 3, nós utilizamos vazão volumétrica 3 é igual a M3 vezes V3. Logo, temos que a vazão volumétrica no ponto 3 é igual a 1,45 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos por segundo. Para o ponto 4, nós consideramos que M4 é igual a M3. Então, temos que V4 é igual a 2,30 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos por segundo. Estou encerrando minha apresentação e para quaisquer dúvidas, fico à disposição.